Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Sandra Di, bem-vindo ao canal Investigação Ilê TV. Eu sou advogada, eu moro nos Estados Unidos, eu estou aqui trazendo para vocês casos que aconteceram não somente nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, crimes solucionados, crimes sem solução e muitos casos de pessoas desaparecidas. Então se você gosta de casos misteriosos, esse é o local certo, porque nós temos diversos casos de mistério aqui. O caso de hoje de Natalia Fraticelli. Nasceu em 1985, ela morava na cidade de Rufino, uma província de Santa Fé, na Argentina. A cidade de Rufino, na época, tinha apenas uns 18 mil habitantes. Seus pais eram Carlos Fraticelli e Graciela Dizer. O pai da Natalia, ele era juiz em Santa Fé e muito conhecido. O casal tinha 2 filhos. O Franco, que era adotado, que na época dos fatos, em 2000, tinha 17 anos, e a Natalia, que tinha 15 anos. A Natalia tinha uma vida extremamente normal, ou seja, ela tinha amigas, era bem próxima da família, supostamente tudo parecia mais que perfeito. A Natalia nasceu também na Argentina, em 1985. Quando ela era criança, ela teve uma meningite, então ela teve dificuldade de aprendizagem na escola e frequentemente ela tinha crises epiléticas, tomava 3 comprimidos por dia. Mas ela era descrita pelos amigos como uma garota dócil e gentil. A família da Natalia parecia disfuncional. A Graciela disse que a filha basicamente tinha que perder peso, visto que ela tinha 15 anos e pesava uns 60 quilos, como uns 120 pounds, que para mim isso não é ser gorda, 60 quilos. A própria Graciela era obcecada com ela mesma em relação a peso, aparência. As pessoas disseram que a Graciela exigia que a filha tivesse uma excelente aparência. O tempo todo ela precisava estar com os cabelos arrumados o máximo possível, uma roupa impecável. Ela exigia que a filha apresentasse-se dessa forma para manter o status social que o casal ostentava. O casal, descrito por muitas pessoas, parecia ter vergonha da filha. Então o casal começou a levar o filho nas festas em vez da Natalia, ou de levar ambos. Na sexta-feira, dia 19 de maio de 2000, a Natalia Fraticelli, muitos artigos dizem que ela foi visitar uma amiga que morava perto da casa dela e voltou para casa por volta das 7 da noite. Porém, eu vi uma entrevista do pai dela que diz que essa não é a história real, que ela foi a uma festa e não a deixaram entrar, por ser menor de idade, e ela voltou para casa. Mas ele não estava em casa, então subentende-se que quem contou isso para ele, o horário de chegada, foi a esposa dele. As testemunhas que viram a Natalia naquela noite disseram que ela estava assim bem de saúde. Ela voltou para casa, antes da meia-noite ela foi dormir, porém no sábado 20 de maio ela foi encontrada sem vida na própria cama. Há informações contraditórias sobre se ela foi encontrada pelo pai ou pela Graciela. Carlos Fraticelli afirmou que ela tinha 2 sacolas de plástico na cabeça sem amarrar e as mãos amarradas com um lenço de seda e que o corpo dela ainda estava quente. Então ele resolveu chamar o médico forense, Hugo Costa, ao invés de chamar a polícia. E chamou também um amigo juiz, que é padrinho da Natalia. O médico legista, o Dr. Hugo, afirmou que quando ele chegou no local, a Natalia estava fria, ou seja, estava sem vida há algumas horas, contradizendo o que o Carlos falou. Se ele encontrou a filha naquelas circunstâncias, por que ele vai me chamar um médico forense? O médico forense é quem faz autópsia de um corpo. Se a filha estava naquela situação, no mínimo, a primeira coisa que você chama a polícia. Depois que a polícia vai remover o corpo para um local onde um médico legista vai fazer a autópsia. Eu não entendi por que ele precisou desses 2 homens na casa dele. O médico legista da polícia, Ulisses Cardoso, descreveu que a Natalia não tinha nenhum arranhão, que ela parecia dormindo. Ela estava vestida de pijama, o corpo estava de lado. Algumas pistas foram encontradas dentro do quarto e ao redor do corpo também haviam pistas que mais tarde foram fundamentais para elucidar este caso. Como falei anteriormente, ela tinha 2 sacos de lixo colocados sobre a cabeça. Porém, esses sacos não estavam atados, apenas colocados sobre a cabeça da jovem. Nos pulsos ela tinha essas amarras, mas quando os policiais foram afrouxar, simplesmente as amarras do pulso saíram assim facilmente. Se ele tinha ideia de o que poderia ter ocorrido com a filha. Ele diz que provavelmente alguém entrou na casa porque estava faltando dinheiro e que ele achava que alguém tinha entrado para roubar e decidiu assim terminar com a vida da Natalia.
Mas por que um ladrão faria uma coisa dessa? Se a finalidade era o roubo, a menina estava dormindo, não estava ali onde eles estavam na sala e, além do mais, nada foi roubado na casa, a não ser esse dinheiro que ele diz. Mas tinha objetos de valores na casa, uma casa luxuosa. Não teria o ladrão aproveitado e levado todas aquelas coisas luxuosas? A Natália supostamente estava dormindo no quarto dela. As autoridades descartaram essa possibilidade. Portanto, não havia material genético para corroborar com isso. Não havia nenhum sinal no corpo dela mostrando que alguém a feriu, nada que indicasse que a pessoa que entrou na casa forçou a entrada na casa. Todas as portas estavam fechadas. Não havia sinais de arrombamento. Os investigadores não acharam que se tratava de um roubo. As autoridades encontraram uns comprimidos ao lado do corpo dela. Na autópsia, não foi identificado nenhum DNA, a não ser o próprio dela. Ou seja, ninguém fez nada com ela. O patologista que fez a autópsia, o Luiz Pettinari, deu a causa que ela perdeu a vida como sendo asfixia. Ele disse que o osso hioide, que fica embaixo da mandíbula, estava quebrado. No exame toxicológico foram encontradas quantias elevadas de certos comprimidos. Portanto, eles não eram suficientes para ter tirado a vida dela. Não eram. Havia dentro dos sacos que a Natália estava na cabeça uma espuma, que eles não precisaram depois, pelo menos para a mídia, o que seria aquela espuma, supostamente algo que estaria vindo da boca dela. Portanto, no pescoço não havia nada provando, assim, vamos dizer, marcas. O patologista disse que deu para ver que foi feita uma tentativa de ressuscitação no corpo dela, quando ela já estava sem vida. Ele disse que talvez a pessoa se arrependeu, tentou tirar a vida dela e se arrependeu e tentou reavivar a Natália, mas não conseguiu. É possível. As pessoas começaram a suspeitar do casal. O irmão da Natália não estava em casa naquela noite porque ele tinha ido para a casa da avó. E aí existem as teorias que entram que ela decidiu tomar as pílulas por conta própria para tirar a vida. Bom, a história é fantasiosa porque se ela resolveu tirar a vida dela tomando remédios em excesso, por que ela estaria com as mãos atadas e os sacos plásticos na cabeça? Não faz sentido, né? A polícia estava certa que o Carlos e a esposa tinham algo a ver com o que ocorreu com a filha. E o casal foi preso. Porém, o Carlos apresentou-se na corte dizendo que não poderia ter sido ele o autor do crime, porque ele tinha um álibi. Ele tinha uma amante. E ele tinha passado a noite com a amante dele em um motel. Ele disse que teria ficado lá pelo menos umas 4 horas, que já muda da história que passou a noite inteira. Os guardas do hotel realmente o identificaram e disseram que realmente o juiz esteve no motel, mas disseram que não a noite toda. Mas disseram que ficou a noite toda, talvez a pedido do juiz, não posso precisar, mas é uma possibilidade. O Carlos disse que ele chegou em casa e foi dormir. Porém, os sacos plásticos de lixo, que foram encontrados na cabeça da Natália, era o mesmo tipo de saco plástico que o pai da Natália tinha no escritório dele, na corte. Não existia esses sacos de lixo na casa, somente na corte. Então dá para ver que por aí que alguém trouxe estes sacos para casa, com a intenção de tirar a vida da Natália, ou talvez teria trazido para outra coisa e na hora não achava nada e usou aqueles. Possível. Os lenços amarrados nas mãos provavelmente foi colocado para fazer a polícia acreditar que alguém tirou a vida da Natália. Na noite que a Natália foi encontrada sem vida, além dele ter chamado esse médico amigo, ao invés de ter chamado a polícia, ele telefonou para esse juiz que era padrinho da Natália. Eu não sei, parecia que ele estava ali querendo criar um álibi, talvez. O casal foi preso e em 2012 foram condenados à prisão perpétua. Porém, em 20 de novembro de 2009, eles foram soltos porque provou-se na Corte Suprema de Justiça de La Nación, considerou que as garantias legais do casal haviam sido desrespeitadas durante o processo. Os advogados conseguiram provar que haviam irregularidades no julgamento. Então, um novo julgamento foi marcado. E nesse interim, novos preparativos começaram a ocorrer para esse novo julgamento. Dos preparativos para o novo julgamento, que ocorreu apenas 3 meses depois,
O especialista forense do Instituto Médico Legal de Rosário revelou que a Natália não foi estrangulada, contradizendo o médico que fez a autópsia. E eis que o médico forense que fez a autópsia, ao depor, ele disse que foi acidentalmente fazendo a autópsia, ele quebrou o pescoço da Natália, o osso, e que ela não foi estrangulada. Gente, olha o nível da falta de profissionalismo desse homem. Ele simplesmente disse que ele fazendo autópsia teve um acidente e quebrou o osso ali do pescoço da menina. E o que ele falou? Não vou dizer que eu quebrei o pescoço, ele colocou estrangulamento, que eu achei assim um absurdo. Então, eles foram para julgamento, porém eles foram absolvidos. A justiça entendeu que a Natália tirou a própria vida, o que eu não acredito. Portanto, o casal foi declarado inocente. Os exames feitos mostraram que a quantia de comprimidos, como eu falei anteriormente, eram poucas, não era o suficiente para tirar a vida dela. Mas mesmo assim, a corte disse que ela tirou a própria vida. É algo que não tem cabimento. Se o exame toxicológico está dizendo a quantia suficiente encontrada, a quantia encontrada no corpo dela não é suficiente para ter tirado a vida dela, como que a corte diz, não, ela tirou a própria vida, mas como? Com os remédios? O exame mostrou que não foi. Eu não entendo, eu fico assim abismada quando cortes, juízes, advogados, eles tentam enfiar uma verdade em você, sendo que provas científicas estão ali provando totalmente o contrário. E então, em dezembro de 2014, o Tribunal de Santa Fé os inocentou. Porém, a instância máxima só homologou essa absolvição do casal em 2018. Porém, eles já estavam em liberdade desde 2007. Porém, passaram 7 anos presos. O casal divorciou-se na prisão. Ambos conheceram novos parceiros, ainda quando estavam presos. Carlos foi viver com uma nova esposa, a Graciela, era uma psicóloga, que eu não sei se ela está com ele até a data de hoje, mas ele tinha ido morar com ela. O ex-juiz escreveu um livro com a sua nova parceira. No dia 11 de abril de 2012, pouco mais de um mês após o 12º aniversário do crime da Natália, a Graciela apareceu sem vida no apartamento que ela morava com o filho. Ela, ao sair da prisão, tirou a própria vida na banheira. Ela deixou 4 cartas explicando a decisão. Uma carta foi endereçada ao filho, outra carta endereçada ao parceiro atual que ela tinha, outra carta foi endereçada ao juiz e uma carta ao médico que era o padrinho da Natália. Não se sabe exatamente o teor das cartas. Porém, o juiz disse que ela escreveu em uma das cartas que ela queria estar com a filha e por isso ela fez isso. A mídia foi brutal, dizendo que o Carlos parecia mais um roqueiro decadente com a aparência dele, cabelos compridos. Outros artigos dizendo que ele tinha olhos de uma pessoa maluca. Ele, quando entrou na prisão, pesava 76 quilos, ao sair apenas 56. E as condições da prisão onde ele estava não eram das melhores. A Graciela disse que antes, obviamente, do falecimento, ela havia dito que ela estava triste demais, porque ela via que o ex-marido andando pelas ruas, feliz, enquanto ela se sentia destroçada. Mas nós também não podemos precisar como é que ele se sentia, né? A decisão dessa forma encerra definitivamente qualquer culpabilidade ou seja, não há mais instância para ser recorrida. Ambos foram inocentados, absolvidos. A Graciela disse à imprensa que a filha tirou a própria vida devido à traição de algumas amigas. Pelo visto, uma amiga da Natália, Maria Delgado, uma menina de 14 anos que frequentava a mesma escola que a Natália, ela confessou em juízo ter sido autora de um texto assinado por um certo Walter R. Esse Walter era um aluno por quem a Natália era apaixonada. E isso criou um conflito entre ela e as amigas. Pelo visto, essa amiga escreveu uma carta se passando por este rapaz, dizendo que não queria nada com a Natália. E a Natália veio a descobrir mais tarde que não era ele que tinha mandado a carta, que ela já estava arrasada porque ele não queria nada com ela. Ela também estava se sentindo traída, além de deprimida, traída porque uma amiga fez isso. E segundo a Graciela, a filha fez isso porque estava num estado depressivo. O filho da Graciela disse que
A Graciela andava muito deprimida, tomou sedativos, entrou na banheira e adormeceu na banheira e veio a perder a vida. Obviamente foi deliberado, porque ela deixou as cartas. Na carta para o ex-marido, ela disse que ela sentia muita falta da Natália. E essa foi a causa que ela resolveu tirar a vida dela também. Eu acredito que alguém tirou, sim, a vida dessa menina. Gente, eu sempre me atenho a provas, a ciência. Fatos às vezes apontam para uma coisa. Não havia marcas de enforcamento. Os pulsos dela estavam assim com aquele lenço assim na mão. Existe uma teoria que eu também às vezes fico meio na dúvida. Uma das teorias é o seguinte, que a filha tirou a vida. Porém a família ficou com muita vergonha. Ah, não, nós não podemos dizer que a nossa filha tirou a vida e isso vai causar super mal para a sua reputação de juiz. Não, não, não. Ou ele mesmo dizendo isso. Vamos dizer que alguém entrou na casa. Só que a pessoa, obviamente a criança estava sem vida, mas a pessoa tentou dar vamos fingir que aconteceu um crime. Aí colocou um saco na cabeça, mas também não amarrou. Colocou um lenço na mão, mas também não deu um nó. Como se a pessoa visse que ela estava sem vida, mas não queria machucá-la, vamos dizer assim. É uma das teorias. Mas eu volto naquela teoria. Não existia no corpo dela quantia suficiente provando. Ela poderia muito bem alguém ter colocado o rosto no travesseiro dela e asfixiado-a desta forma. Eu não acredito nessa história que alguém entrou na casa para fazer um roubo, levou apenas um dinheiro e mais nada. A casa tinha tudo lá dentro, tudo. A menina estava no quarto, uma casa gigante. Alguém teria ido lá, peguei o dinheiro, vou tirar a vida da menina. A pessoa ia pegar tudo que estava achando pela frente. Eu não sei, eu não posso precisar. Se ele fez isso, a Graciela fez, uma terceira pessoa. Existe uma outra teoria aí no meio de tudo, de um caseiro que morava na casa, mas essa é outra história que eu não acredito, nem vou trazer aqui, mas enfim. Eu acredito que o caso da Natália é um daqueles que uma investigação precisava ser feita. Existem casos que a gente fala, a pessoa tirou a própria vida. Tem casos que nós falamos, não, alguém tirou a vida da pessoa. E tem aqueles casos que a gente fala, não sei, precisa de uma investigação maior. Pois eu estou nessa. Eu acho que o caso dela merecia uma investigação maior, melhor, mas nunca vai haver. Já passou, não tem mais como voltar atrás, esse crime não vai ser mais investigado, infelizmente. E ela perdeu a vida. O que vocês acham que aconteceu com a Natália? Vocês acham que a Natália tirou a própria vida? Porque ela estava deprimida, porque ela se sentiu traída pela amiga que escreveu uma carta e que ela estava deprimida também porque o rapaz não queria nada com ela? Ou vocês acreditam que os pais, ou um ou outro, tem a ver com esse caso? Ou houve um roubo na casa e alguém tirou a vida dela? O que você acha que aconteceu? E eu já disse isso pelo menos em 2, 3 casos aqui e eu volto a reiterar. Perante a lei, por questões não somente legais, mas morais. Quando você faz parte do tribunal do júri, você é jurada de um crime, você tem que ter 100% de convicção que a pessoa praticou aquele crime, para poder dar o seu voto de culpado. Se você tem dúvidas, você tem que absolver essa pessoa. Eu fui também, não só advogada criminalista no começo da minha carreira no Brasil, mas eu também fiz parte do tribunal do júri muitas vezes. Haviam crimes que eu tinha certeza que a pessoa cometeu. Meu voto foi de culpado. Tinha crimes que eu não tinha certeza, eu tinha dúvidas. Eu estava mais inclinada achando que a pessoa era culpada, mas eu tinha dúvidas. E como eu falei, por questões morais e legais, eu tive que dizer inocente. Porque eu acredito que é melhor um criminoso, um culpado em liberdade do que um inocente na cadeia. Colocar um inocente na cadeia e acabar com a vida de uma pessoa, porque nós temos dúvidas. Então, eu acredito que a investigação não foi muito boa, mas eu acabo concordando com a justificativa que eles são inocentes. Porque não existe uma causa precisa, não tem fato apontando aqui, como disse a corte. O fato aprova que ela tirou a vida. De jeito nenhum. O fato não aprova para isso. Mas há dúvidas. Então, de qualquer forma, na minha opinião, o casal saiu em liberdade. E eu acho que isso é mais importante do que se eles fossem inocentes e estivessem presos.
Talvez a Graciela sabia de algo, participou de algo, ou talvez não, talvez só foi a dor de perder uma filha e ela acabou tirando a própria vida. Mas também existe sim a possibilidade que ela soube que algo foi feito contra a filha dela. E aí, como eu disse, eu não posso precisar se eles são culpados ou se é um terceiro, mas eu diria, esse caso merecia uma investigação. Mas enfim, esse é o caso de hoje. Se vocês gostaram, dê o seu joia. Gente, é muito importante que vocês digam aqui que vocês gostaram do vídeo para que o YouTube possa recomendar esses vídeos para outras pessoas. E subscreva-se ao canal. Dê uma maratonada nos casos. Nós temos casos aqui incríveis de muitos mistérios. Eu vejo vocês em breve.